Olá a todos. Essa é a segunda série de episódios do programa. A primeira série eu falei sobre zumbis, uma metáfora do ódio. Vocês podem assistir clicando nos links que vão estar aqui por alguns momentos. Dessa vez irei falar sobre vampiros. Não, eu sei que eu falei que eu ia falar sobre vampiros, mas não vai ser agora. Eu andei pensando e achei que talvez fosse melhor explicar um pouco sobre a perspectiva, né? Dos vídeos. O que eu quero dizer com isso? Bem, como vocês viram, no caso vocês viram, caso não, podem dar uma olhada, se não quiserem também, só prestem atenção. Nos vídeos a respeito de zumbis como metáfora do ódio, eu falei de uma forma levando em consideração uma análise subjetiva de filmes. Então, antes de falar sobre mais coisas, mais análise de tipos de filmes, como filmes de vampiro, filmes de psicopatas, filmes de romance, filmes de não sei o que, eu acho que é interessante eu falar sobre um tema que tem muito a ver, para já ficar claro um pouco a minha perspectiva a respeito de filmes, ou melhor, a influência que os filmes têm. Então, nesse episódio, falarei a respeito de a influência que os filmes têm nas pessoas. Sei. Não é a influência que os filmes têm, não. Não vamos ser categóricos. Que eles podem ter. Toda forma de arte, ela é uma forma de linguagem. Normalmente é uma linguagem estética, ou seja, uma linguagem que mexa com as sensações, com os sentidos, que geram certas emoções. Tanto que muitas pessoas acham difícil, às vezes, muitos artistas, etc., acham difícil ter uma mente muito lógica dentro da arte. Alguns. Isso não é a visão de todos. Por exemplo, não é a minha também. Mas, na minha perspectiva, que é o que eu vou dar nesses vídeos, então, a arte ela trabalha tanto com um lado intelectual quanto um lado emocional, não querendo dicotomizar, porque uma coisa influencia a outra. Eu também não sou grande fã de Descartes, mas ainda assim sei que emoção ela age de uma forma um pouco diferente do nosso intelectual, do nosso racional. Mas se influenciam, estão sempre, né, em contato da mesma forma que isso está em contato com o nosso corpo. Ok, é o de menos no momento. O importante é saber disso. A arte ela trabalha com diversos tipos de saberes, inclusive o conhecimento lógico, com o conhecimento visual, com o conhecimento emocional e etc. Quando eu falo arte, então, sendo formas de linguagem, eu não estou me referindo apenas a teatro, dança, pintura, xilogravura, escultura, música. Não, estou me referindo também à literatura. Estou me referindo, portanto, a linguagens que tentem se comunicar através da experiência estética, ok? Beleza? Quando nós sentimos, temos emoções, nossa mente fica muito facilmente influenciável para determinados caminhos, determinados valores, simplesmente porque nós começamos a associar. Tudo bem, eu não vou colocar tantos links e vejam essa pesquisa, vejam, não estou fazendo um vídeo científico, estou colocando um pouco da minha opinião com base em coisas que eu estudei. Eu vou falar um pouco sim, eu vou colocar alguns linkzinhos sim sobre as bases de estudos que eu tive, mas não quero fazer nenhum vídeo científico. Então, quem quiser refutar cientificamente, fique à vontade. Eu até gostaria realmente de saber de outras experiências científicas, porque parte do meu estudo também é relacionado a certos estudos de psicologia, neurologia e tudo mais. Então, como nós ficamos mais suscetíveis a tais valores, porque, nós estamos sentindo um certo prazer, por exemplo, com algo que está acontecendo no filme, é muito mais fácil nós associarmos esse prazer a esse algo que está acontecendo. Então, uma forma dá para passar valores facilmente até pelos filmes. Da mesma forma, se nós estivermos sentindo certa aversão por um ato, aquilo vai acabar nos afastando um pouco daquele tipo de atitude. Isso acontece também. Então, daí vocês podem se perguntar, então você está querendo dizer que assistir filme influencia a pessoa a fazer tal coisa? Se ele assiste um filme de um psicopata, ele vai sair matando. Se ele assiste não e não. Não estou falando que é objetivo dessa forma. Eu não estou falando que é tão categórico dessa forma. A mente, desculpa, cara, é só cada um prestar atenção na própria mente. Vai sacar que ela não funciona de forma tão linear, tão categórica desse jeito, né? Não. Influencia. Mas
Cada indivíduo tem seus processos mentais, tem suas características, tem seu conjunto de valores que não baseia só na questão cultural, social, etc., mas baseia também no social, em questão de microcosmo, daquela relação familiar, dos amigos que se tem, e etc. Então tem tudo isso que constrói um conjunto de valores do indivíduo que vai ter a ver com a forma de influência que determinados filmes vão ter sobre ele. Então eu não digo que filme de terror gera violência. Pode gerar? Pode, mas também da mesma forma pode gerar não violência. Depende da reflexão que a pessoa faz, depende de como aquilo afeta a pessoa, depende das tendências e hábitos que essa pessoa tem, forma de pensar, conjunto de valores, depende de um monte de fator, uma porrada de fator. Se for pensar desse jeito, se fosse tão categórico, eu diria que comédia romântica e filmes melosos como Crepúsculo, por exemplo, eu não vou ficar chutando cachorro morto, gera mais violência, às vezes, do que filme de terror. Por quê? Porque todo o contexto de dependência emocional que mostram nesses filmes e aquela coisa de identificação de quem está assistindo, porque sim, quando as pessoas que preparam filmes, eles pensam na questão de identificação, isso é óbvio, de como fazer o público se identificar com os personagens, como fazer o público, de certa forma, desejar estar no lugar do personagem. Então, gerar toda essa coisa de eu quero aquele amorzinho perfeito, de uma forma que gera toda aquela coisa de verdadeira razão de viver, a felicidade está nessa dependência emocional. Gera casais que tentam tornar isso real. Isso não é real. Uma hora ou outra a frustração vem, uma hora ou outra a coisa se acaba, mesmo que for com a morte de um dos dois, não importa, uma hora ou outra isso pá. E a dependência emocional vai gerar uma grande lamentação na vida da pessoa. Quando não, gera extrema raiva. Quantos casos de coisas toscas que as pessoas fazem por questão de ciúmes? Quantas coisas? Ex-namorados que jogam bomba no carro da ex-namorada que está com o novo ficante. Deve ser concluído em uma semana o inquérito que investiga o atentado sofrido por um casal de namorados no último final de semana em Anápolis. Eles foram atingidos por uma bomba de fabricação caseira. Ou caso de sequestro e morte de ex-namorada. Isso daí ainda são os extremos, nem todos chegam a esses extremos. Ou barracos de pessoas que começam a se sentir inseguras porque o parceiro ou a parceira tem boa relação né, com outras pessoas, daí começa a se sentir ameaçado. Por quê? Por causa dessa dependência emocional, acredita que aquela pessoa é a fonte da felicidade. Porra, não é. Só que esses filmes, eles tratam desse assunto. E sim, quando você se identifica e quer estar no lugar do personagem, então sim, né, nós queremos tal coisa. E, a vida dá tapa na cara, sem dó. Voltando ao assunto. Então sim, eu acho que filmes influenciam de forma categórica, de forma linear, não, de forma alguma dessa maneira. Os filmes, eles influenciam, só que o tipo de influência que vai ter, de como vai reagir na pessoa, vai depender de muitos fatores que diz respeito ao indivíduo. Então não dá para colocar filmes como bodes expiatórios de besteiras que acontecem. Não dá pra falar, fulano entrou no cinema por causa do Batman 3, etc, matou um monte de gente porque o filme... Não é porque o filme tem várias coisas envolvidas, tem questão social, tem questão educacional, em termos de instituição social, quanto em termos de familiar, tem questão de relacionamentos afetivos, tem uma porrada, uma caralhada de coisa pra se levar em conta. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando eu coloco, por exemplo, no Zumbis, uma metáfora do ódio, a ideia de que nós podemos analisar o filme de uma forma que nós podemos tentar observar nosso próprio ódio, nossa própria violência, é com essa ideia, com essa visão, com essa perspectiva na cabeça. Por isso que eu falo que é uma análise subjetiva. Quando nós analisamos um filme, nós podemos ter uma análise objetiva, que é uma análise técnica, é uma análise, é isso que fulano fez, ele usou determinado plano, determinado outro plano, esse plano tem mais chance de gerar determinadas sensações do que outro. Tem também, questão figurino, cores, ele usou cor quente, cor fria, etc. Isso daí é uma análise mais objetiva, uma análise bastante técnica, às vezes. Quando nós já colocamos um pouco da opinião, a análise já começa a se tornar um pouco objetiva, só que ao mesmo tempo tem uma certa subjetividade, tem a nossa opinião. Quando eu falo de uma análise mais subjetiva ainda, é quando você para e fala, por que eu tô me identificando com isso? Por que eu gosto de ver neguinho dando porrada em zumbi? Ai, porque eu sou um psicopata? Não, caralho, não. Às vezes não.
Análise subjetiva não é ficar se catalogando, eu sou um cara mau, eu sou... Para! Chega! Porra, meu! Não é isso. A ideia é tentar se entender seus processos, seus próprios processos, ver como isso influencia a nossa perspectiva de vida e ver como nós podemos mudar essas perspectivas que às vezes nos traz mais sofrimento do que outra coisa. E quando eu falo nos traz, eu estou pensando não só na questão individual, mas nos traz em questão abrangente. Porque socialmente, quanto mais nós temos uma sociedade instável, por assim dizer, difícil você ser o único cara feliz numa sociedade, um monte de gente com o saco cheio. Não dá. Então é importante pensar nos outros. Então você tem um desenvolvimento individual, sim, em pró a um desenvolvimento social. É isso que eu penso, pelo menos. Então, uma análise subjetiva é pensar um pouco nas relações. Tentar pensar também, às vezes, um porquê, né? Nós gostamos tanto dessa coisa de zumbis, por exemplo. Por que as pessoas gostam de zumbi, vou atirar na cabeça, beleza. Porque quer atirar na cabeça de outras pessoas. Não. Mas existe sim uma questão de coisificação. É interessante ver isso. Não é um ser humano, é um zumbi. Ok, fictício. Não é um ser humano, é um estuprador. Então não vale nada também. Entende? O tipo de raciocínio semelhante. Nós coisificamos determinadas pessoas que fizeram coisas que para nós é horrendo, o que torna mais fácil de cometer coisas horrendas com essas pessoas. É algo, na minha opinião, bastante preocupante, porque essa coisificação depende muitas vezes, de como aquela pessoa, aquele indivíduo, cutucou o nosso calo. Então era isso. O vídeo basicamente foi sobre a minha opinião de que se um filme pode ou não influenciar as pessoas. Agradeço a paciência. O Slenderman resolveu participar como o Sr. Caveirinha. Deem oi para o Slenderman. É isso, até mais, valeu!